Oi, pessoal, eu vim aqui para ajudar vocês um pouquinho mais algumas atividades do nosso bloco 2. Lembrando que nós estamos fazendo atividade do bloco 2, certo? Se mesmo eu explicando, vocês tiverem alguma dúvida depois, mandem no particular, tá? Podem perguntar para a professora no particular, ou para mim, ou para a professora Evelise, ou para a professora Edneia, certo? Então, o vídeo eu tô gravando para as 3 turmas, para ajudar as 3 turmas, né? E todos vocês estão recebendo o mesmo bloco, as 3 turmas de 5º ano, certo? Então, vamos falar um pouquinho. Logo no início do bloco, eles pedem para vocês realizar a leitura da página 12 do livro didático de matemática. Então, o texto, vocês vão observar que vocês vão ler o texto da página 12 e que faltam alguns números ali. Então, ele fica até estranho, né? Ó, no Brasil, até 15 de abril foram registrados casos prováveis de dengue. Vocês viram que ele falta alguns dados e vocês vão perceber que os dados que estão faltando nesse texto são dados matemáticos, certo? E que esses dados matemáticos eles são importantes para que a gente possa entender muitos textos também, muita coisa que a gente está falando. Né? Então, é legal, assim, esse texto que ele fala sobre a dengue, é um problema recorrente no Brasil, né? Então, hoje a gente fala muito da pandemia, meu Deus do céu, quantas pessoas estão contaminadas, quantas pessoas, infelizmente, faleceram, mas a dengue ainda mata muito no Brasil, né? Então, e sabendo que a dengue é um cuidado básico que nós temos que ter dentro da nossa própria casa. Então, a primeira coisa, vocês vão ler esse texto e vão ver que tá faltando alguns dados. Daí, na página 13, vocês vão ver lá que ele faz alguns questionamentos antes, né? Após a leitura do texto da página anterior, responda. Você conseguiu entender o texto ou parte dele, mesmo faltando algumas informações? Entender, a gente entendeu, né? Mas faltou as informações para ficar mais preciso. Alguma parte do texto ficou sem sentido para você por falta dos números? O que você acha? Lembrando que isso é uma resposta pessoal. Você acha que ficou sem sentido? Daí, na número 3, ela já te dá os números. Então, nós temos o número 5, 30 graus a 32 graus Celsius, né? O C de Celsius. 2017, 16 graus. 113.381, 1 centímetro e primeira. Então, são várias formas como que nós encontramos o número. Então, tem número que indica ano, tem número que indica temperatura, tem número que indica o tamanho, né? Tem número ali que indica ordem, né? Então, vocês vão prestar atenção naqueles números. Daí, leia o texto da página anterior, que é lá o texto da dengue, e vocês vão completar com esses números. São exatamente esses números. Na número 4, ele pede para vocês responderem algumas questões. Então, porque o texto afirma que nos primeiros meses de 2017 houve uma grande redução do número de casos de dengue no Brasil em relação ao mesmo período de 2016. Então, vocês vão ler no texto, porque agora o texto de vocês já está trazendo todos os dados, e vão justificar por que será que o texto está dizendo isso. Por que diminuiu? Tem alguma coisa ali no texto que está provando para você que diminuiu. Daí, depois a B. É possível saber quantos casos de dengue foram registrados no restante do Brasil, além da região sudeste? Explique sua resposta. Então, vocês vão procurar no texto e vão explicar. Quantos casos de pessoas infectadas pela dengue foram registrados na região sul? Tá lá no texto. Tudo tá no texto. Leia o texto, precisa ler 2 vezes, leia 2 vezes para poder achar. As perguntas são muito fáceis, não são difíceis de interpretação, certo? Em quantos dias o embrião do Aedes aegypti se desenvolve? O texto também está falando, então vocês vão prestar atenção nisso e vão colocar aqui. Lembrando que essas respostas vocês vão colocar numa folha avulsa. Por que uma folha avulsa? Porque vocês não vão trazer o livro de volta para que a gente possa corrigir. Então, vamos colocar na folha. Coloquem lá, por exemplo, coloquem na folha bloco 2, atividades de matemática, o nome de vocês, e daí lá, página 13, resposta da atividade 2, resposta da 4, resposta da 5 e assim por diante, certo?
O bloco ainda está pedindo para vocês realizarem as atividades da página 14 e 15. Continua sobre o mesmo assunto, só que ele vem trazendo outros dados, inclusive traz gráficos para vocês e uma imagem também do Brasil e o número de casos ali. A página 14, vocês vão ter mais algumas informações sobre esse assunto. Então, ela é basicamente leitura. Na página 15, daí ele vem trazendo algumas atividades para vocês resolverem referentes à página 14. Então, número 2, observe os mapas e o gráfico da página anterior para responder. Vocês já leram e já observaram. Letra A, que região teve o maior número de casos de dengue em 2015 e em 2016? Então, observem uma coisa. Quando nós temos, uma coisa que vocês têm que gravar, quando nós temos 2 pontos de interrogação em um problema, em uma questão, nós precisamos ter 2 respostas. Se eu tivesse 3 interrogações, eu teria que ter 3 respostas, tá? Vocês não podem esquecer disso, porque às vezes vocês respondem só metade. Então, a primeira coisa que ele pergunta, ele quer saber em 2015. Então, vocês vão olhar lá no gráfico que traz as regiões, tem o desenho do mapa do Brasil e depois tem as regiões. Eu vou pôr na tela para vocês. Então, vocês vão observar aqui, ó, tem cada região. Nós já trabalhamos regiões, né? Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Nós vimos isso em geografia, certo? Então, vocês vão ver ali, de acordo com o mapa, e um mapa indica que é 2015 e outro mapa 2016. Prestem atenção nos dados que o gráfico está mostrando. Então, gráfico, tabela, imagem, né? Ele tá trazendo para vocês informações. Então, 2015, ele perguntou região, em qual região teve o maior caso. Vocês vão olhar ali qual que é a região que o número é maior em 2015. Daí, depois, vocês vão prestar atenção para ver se é a mesma região em 2016, que daí o mapa de baixo mostra 2016. Letra B. Que região teve o menor número de casos de dengue em 2016? De novo, vocês vão olhar a parte de 2016 e vão ver qual foi a menor, né? Qual foi a região que teve o menor número de casos? É só olhar os números e analisar. Letra C. Qual região teve aumento no número de casos notificados de 2016 em relação a 2015? Então, prestem atenção. Essa daí vocês vão ter que olhar região por região e vão ter que olhar qual região aumentou, porque ele está perguntando o maior número de casos. Então, vocês vão ter que olhar o mapa de 2015 e olhar o mapa de 2016, para daí colocar qual região, certo? Daí, 3. Agora conheça os números da dengue na região onde vocês vivem. Então, vocês podem fazer uma pequena pesquisa na internet, consultem os dados referente aos casos de dengue notificados nos últimos 4 anos aqui em Pinhais, né? Nós somos todos moradores de Pinhais, estudamos aqui, a ideia é essa, né? Então, vocês vão pesquisar sobre Pinhais. Quais são os últimos dados que vocês encontraram dos últimos 4 anos? Essa tabelinha que tem ali, vocês vão fazer essa tabelinha na folha que vocês vão entregar. Então, pega uma régua, faz a tabelinha, pesquisa e anota os dados ali, certo? A letra C, ela fala para vocês o seguinte: elabora um texto no caderno, lógico que nós não vamos fazer no caderno. Lembrando, o livro, ele não foi preparado para vocês fazerem inteiro em casa. Ele foi preparado para fazer dentro da sala de aula. Porém, como nós não estamos, nós temos que nos adaptar. Então, vocês vão responder na folha mesmo, um pequeno texto com as conclusões da pesquisa que vocês realizaram. E qual pesquisa? A pesquisa do número de dengues aqui no município de Pinhais. Simples assim. Vocês vão fazer a tabela, vocês vão ter e vocês vão escrever um texto, né? Aumentou, não aumentou, o que vocês observaram, certo? Com isso, nós finalizamos a página 15. Só que ainda o bloco pede para vocês realizarem as atividades da página 16 e 17. A página 16, ela vai trabalhar de novo o quadro que a gente trabalha desde que vocês entraram na escola. Esse quadro, ele só foi aumentando. Primeiro, vocês começaram a trabalhar a unidade, daí, de repente, esse quadro teve unidade e dezena, daí teve a casinha da unidade, dezena e centena. Daí, quando vocês foram
pro quarto ano, vocês entraram na parte das classes dos milhares, que tem a unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E nós também já trabalhamos um pouquinho sobre os milhões, né? Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Então, as classes, elas são sempre de 3 em 3, igual sempre aparece para vocês no quadro o valor lugar, ok? Então, ele coloca ali, ó, número 1. Você sabe ler o número que aparece no visor da calculadora de Regina? Então, tem um número ali, ó. Sabem ler aquele número? Vou dar uma dica para vocês. Se vocês estiverem com dificuldade, sem preguiça, vai lá, pega a caneta e anota. Unidade, dezena, centena. Simples. Unidade, dezena, centena, milhar. Vocês vão conseguir ler. Porque o número dentro da tabela não tem como não conseguir ler. Por exemplo, embaixo ali que vocês estão observando, estou colocando para vocês na tela. Então, nós temos uma unidade de milhão. Eu vou ler o quê? 1 milhão. Não é isso que eu vou ler? Daí depois eu tenho 5 na centena. 5 a gente sabe que centena seriam 500. Então, eu vou ler 500 mil, porque tá na casa do milhar. E o resto eu vou ler normal, 535. Então, ou seja, esse número vai ficar 1 milhão, 500 mil, 535. Certo? Então, ali houve embaixo, vocês vão ver que tem uma decomposição do número. Vocês fizeram um monte de decomposição. A professora Eliane todo ano passa decomposição para vocês. Existem várias formas de fazer. Essa é uma das formas. Nós normalmente no quadro não usamos muito, porque ela é um pouquinho mais difícil de desenhar lá no quadro. Mas a professora Eliane sempre faz com as setas também, só que na lateral, lembra? Também eu posso fazer decomposição de outras formas. Lembrando que decompor é separar o número em partes, né? Então, número 2. Escreva no quadro ordens a seguir os números de casos de dengue registrados em cada região no Brasil em 2016, mostrados na página 14. Então, aqueles dados que nós vimos lá na página 14, vocês vão usar para pôr nesse quadro. Professora, mas como que eu vou fazer? Não vou, você não vai pegar o livro, né? Não vou. Então, esse quadro, vocês vão ter que fazer o quê? Desenhar na folha. Isso mesmo, tem que desenhar. Número 3. Agora escreva por extenso o maior número que você registrou no quadro de ordens. Então, o maior. Observem qual é o maior. Nós já trabalhamos o maior na outra página. E vocês vão escrever por extenso. O que é escrever por extenso? Escrever o nome do número. Como que a gente escreve o nome? Com letras. Então, não é colocar algarismos, é com letras. Se o número é 10, eu vou escrever 10. Vou escrever com letra. 4. A número 4, ela fala o seguinte. Observe a reta numérica a seguir e os pontos nelas localizados. Então, eu vou pôr a imagem da reta para vocês. E vocês têm que olhar a posição daquelas letras, A, B, C e D. Lógico que nós não vamos ter exato número, mas vocês vão ter que analisar. Por exemplo, a letra A, ela tá entre o 0 e o 100 mil. Quanto que você acha? Ela tá mais no meio, mais pra frente? Daí, ali embaixo, o livro, ele já traz para vocês 3 opções que pode valer a letra A. Será que ela vale 6.500? Será que ela vale 65 mil? Ou será que ela vale 650 mil? Então, eu vou dar uma dica. Por exemplo, o A tá antes dos 100 mil. Então, pode ser 650 mil? Lógico que não, porque 650 mil já passou de 100 mil. Então, o A não pode ser esse valor. Então, vocês vão observar. Será que ele é muito menor, né? Ele tá mais perto do 0 lá? Ou ele tá mais perto dos 100 mil? Então, será que ele é 6.500 ou 65 mil? Nós vamos ter que analisar e pintar a correta. 5. Escreva com algarismo os números a seguir. Agora sim, ó, na 5, o número está escrito por extenso, ou seja, ele está escrito com palavras, com letras. Então lá, 2.430.105. Agora, o problema está pedindo para vocês escreverem eles em algarismo. O que é algarismo? O número. O número, né? Então, vocês vão escrever em número. Ele está em extenso, vocês vão escrever em número. Certo? Bem facinho ali, né? A 6.
A 6, ela tá pedindo para vocês. Qual é o maior número par de 5 algarismos? Se eu quiser escrever, pense em vocês, que o algarismo ele pode se repetir, não pode? Eu posso escrever 1, né? Posso escrever. Então, só que ele tem valor diferente. Então, vocês vão pegar e pensar. Primeiro que eu preciso ter 5 algarismos. O que eu indico para vocês? Pega o papel e coloca lá 5 risquinhos. Não é 5 algarismos? 1, 2, 3, 4, 5. Coloca lá, ó, 5 risquinhos e pensa qual é o maior algarismo que eu consigo fazer com esses 5, tendo 5 algarismos. Qual é o maior? Qual é o maior número que nós temos? É o 2? É o 5? Qual é o maior? Pensa. Dei uma dica já? Agora ele tá pedindo, só que ele quer o maior par. Lembrem disso, né? O maior número que eu posso fazer com 5 algarismos, ele não é um número não é um número par, é um número ímpar. Eu tenho que mudar uma coisinha para deixar ele par. Então, prestem atenção. Na letra B, ele pede qual é o menor número que vocês conseguem fazer com 5 algarismos. Então, vocês vão pegar os algarismos. Lembrando que algarismo, nós temos 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com esses 10 algarismos, nós fazemos qualquer número. Então, vocês vão usar só os algarismos que a gente já tem. Depois, ele vai pedir a mesma coisa para vocês fazerem. Qual é o maior número ímpar com 6 algarismos? Daí, aumentou 1. E depois, qual o menor ímpar com 6 algarismos? Certo? Número 7. Quanto falta para completar cada centena de milhar? Agora é para vocês fazerem cálculo mental. A ideia é que vocês não usem papel nem calculadora. Então, eu vou dar um exemplo só. De 92 para dar 100, faltam quanto? 8. Então, só que lógico que é 8 mil. Então, 92 mil mais 8 mil é igual a 100 mil. E ali vocês vão fazer o cálculo de todos eles. Sempre completando o número que está ao lado, tá? No número de igual. Lembrando também que se vocês não conseguirem, vocês podem fazer a operação inversa. Lembra? O inverso da adição, a subtração. O inverso da divisão, a multiplicação. Então, vocês sempre podem estar utilizando a inversa. Na número 3, ela fala para vocês o seguinte. Observe as 10 cartas a seguir e faça o que se pede. Então, nós temos as 10 cartas que, na verdade, são os nossos 10 algarismos, né? Já perceberam isso? Qual o maior número de 6 algarismos que podemos formar com essas cartas sem repetir nenhuma? Essa vai ser diferente do que vocês fizeram lá no livro. Porque a do livro vocês podiam repetir. Agora não, é sem repetir. A letra B, vocês vão fazer daí o menor número com 5 algarismos que podemos formar ainda sem repetir as cartas. Até aí tá tudo tranquilo, né? Número 3. Malika foi com a mãe ao parque de diversões, antes da pandemia, tá? E resolveu jogar fliperama. Ela queria ganhar um urso de pelúcia e para isso precisava somar 8.500 pontos. As setas mostram o caminho que a bola lançada por Malika seguiu dentro da máquina. Siga o caminho efetuando as operações indicadas por cada objeto para descobrir quantos pontos ela fez. Então, vocês podem ver que tem uma setinha saindo, né? Então, essas bolinhas vermelhas marcam o trajeto. Então, a primeira que bateu foi 200. Então, ela fez 200 pontos, anota lá. Do 200 foi para onde? 150. Que sinal que tem? Mais. Então, é mais 150. Depois, bateu ali no amarelo, que é mais 2.000. Daí, bateu no roxo, com mais 3.450. Vocês vão somando. Depois bateu lá no verde, mais 248. Daí bateu no laranja, mais 324. E por último, mais 1.585. Quanto que a Malika fez no total? Vocês vão somar e fazer o total. Ela atingiu, será que os 8.500 pontos que ela precisava? Daí ele tá pedindo, letra A, faltam pontos ou sobram? Olha, presta atenção no que eu falei. Tem 2 interrogações, tem que ter 2 respostas. Então, faltam ou sobram pontos para Malika? Vocês vão anotar. Quantos? Se sobram, quantos estão sobrando? Se está faltando, quantos estão faltando?
Daí, por último, ela ganhou o urso? Não. Lembra que para ganhar o urso ela tinha que ter 8.500. Daí, 4. Mais 2 amigos de Malika resolveram jogar. Veja o que cada um marcou. Então, o Lucas e a Miriam também jogaram. Sigam as setas, prestem atenção que a partir desses não tem só adição. Tem subtração. A do Lucas tem subtração. Da Miriam, vocês vão ver que tem lá o triplo. O que é triplo? Lembra? Será que eu vou falar o que é triplo? Lembra? Triplo é algo vezes 3. Metade, o que é metade? Metade é algo dividido ao meio, ou seja, dividido por 2. Então, vocês vão ter que fazer cada uma das operações. Tome cuidado, tá? E depois vocês vão receber quantos pontos o Lucas marcou, quantos a Miriam marcou, quem fez a maior pontuação. E é isso a nossa aula de matemática por hoje, certo? Espero que eu esteja ajudando vocês. Qualquer dúvida pode mandar no particular meu, da professora Evelise ou da professora Edneia, que nós estamos aqui para poder ajudar vocês, certo? Um beijo a todos e até a nossa próxima aula.